Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado. O único recado, na verdade, é o que vocês já sabem, né? Mas só pra lembrar quem tá chegando agora, a partir do dia 23 de fevereiro de 2022, a gente vai virar exclusivas do Spotify. Então, baixe o seu aplicativo, tem a versão light para celulares, né? Que não tem tanta capacidade tipo o meu. E é isso aí, gente. Vamos lá, então, para o caso de hoje, que vai ser curtinho, mas é muito doido. Oi, pessoal, eu acabei esquecendo de gravar isso antes, mas só para avisar que este episódio fala sobre suicídio, tá? Então, se é gatilho para alguém, você pode pular este episódio. E é isso. Então, não se tem muita informação, assim, eu não consegui encontrar muita coisa sobre a vida da Kristina Johansdottir. Porque ela ficou famosa apenas quando ela morreu. E pelo crime que ela cometeu, né? O que eu consegui encontrar foi apenas que ela vivia em Estocolmo, na Suécia, por volta do ano 1740, que é quando acontece este caso. Então ela deveria ter ali por volta dos seus 20 anos, 20 e pouquinhos. Ela era uma mulher pobre, ela era a noiva de um homem que ela amava muito. Mas o noivo dela acabou morrendo e aí ela entrou numa depressão profunda e perdeu toda a vontade de viver. Mas a Kristina, ela era muito religiosa e a doutrina da Igreja Católica é muito clara quanto ao suicídio, né, que ela contemplava a cada dia. Se ela se suicidasse, a alma dela iria direto pro inferno, então ela não ia encontrar o amado dela, que esse era o plano dela, na verdade, né, encontrar ele no pós-vida. E se ela se suicidasse, ela não ia conseguir fazer isso, porque ela ia direto pro inferno, não tem perdão. Então, agora ela tava solteira, sem emprego, morando em alojamentos, e ela pensava todos os dias como ela ia conseguir encontrar, né, com o amado dela no paraíso. Foi aí que ela testemunhou uma execução pública, que era uma coisa muito comum nessa época, mas essa execução era de uma mulher que tinha assassinado uma criança. Matar uma pessoa adulta muitas vezes não levava a pena de morte nessa época, né? Mas matar uma criança era condenável sempre com execução. Então a Kristina, ela acabou raciocinando, ela chegou na conclusão de que o assassinato, na verdade, ele é perdoável aos olhos de Deus se ela realmente se arrependesse e confessasse depois. E a alma de uma criança também, para ela, né? Ela acreditava que a alma de uma criança é pura e sem pecados, o que significava que ela ia direto pro céu, né? Essa criança. Então, se ela morresse, ela não ia pro inferno. Então tá tudo bem, né? Só que não. Assim, ela foi até uma amiga dela, pediu emprestado o filho bebê dessa amiga, que ela tinha um filho pequenininho, nenenzinho. E ela disse que ia exibir a criança para uma amiga que estava visitando do interior. E aí a Kristina levou essa criança para fora e imediatamente cortou a cabeça dela com um machado. Então a punição pelo assassinato de uma criança na Suécia nessa época era a decapitação. E depois disso, o cadáver era queimado publicamente numa fogueira. Tudo isso público também, decapitação pública, né? A gente colocou a imagem de uma guilhotina, mas provavelmente não era uma guilhotina que era usada, né? Era uma espada, um machado, alguma coisa assim. E o caso da Kristina, apesar de parecer muito bizarro pra gente, não era o único, né? No final do século XVII, as execuções públicas já tinham ganho outro tom na sociedade sueca e, ao invés de ser visto como uma punição pública por crimes hediondos, elas acabaram se tornando atos teatrais, porque as famílias dos condenados desfilavam em trajes especiais de gala, que eram geralmente preto e branco, né, com muitos bordados, e eles também contratavam comitivas para caminhar com essas pessoas condenadas até os locais onde seriam executados. Então virou toda uma pompa, assim, e tinham muitos casos de mulheres que queriam se suicidar e por conta da religião não faziam isso, né? E aí acabavam assassinando crianças e até mesmo os próprios filhos. Era a alternativa que elas viam na época para isso.
Então, muitas mulheres que também cometeram infanticídio com o intuito de suicídio, elas acabavam sendo vistas com piedade pelas pessoas comuns, porque o povo, né, eles viam mulheres desesperadas que chegaram ao ato extremo de matar até mesmo os próprios filhos, né, de tão descontentes com a vida que elas estavam, que, né, eram mulheres em depressão, mulheres abusadas, enfim, né. É muito triste a situação delas. E aí as pessoas acabavam não vendo aquilo como um castigo para elas. Eles viam realmente com pena, assim, nossa, que caso triste. O que é realmente, né, gente? É muito triste. E aí, como solução, o governo emitiu uma nova lei para abolir essa cultura de execução e restaurar o efeito pretendido das execuções. Essa nova lei entrou em vigor em 1754, isso 14 anos após a execução da Christina Johansdotter, que realmente foi decapitada e depois queimada em praça pública. E como eu comentei aqui, as pessoas realmente ficaram com pena dela, apesar dela ter matado o filho da amiga, né? E isso tudo também no auge dessa cultura de execução, né? De que virou um teatro, que virou um evento. E que as pessoas não enxergavam mais como um castigo. E aí, depois disso, todos os suspeitos, né, de cometer assassinato com motivo de suicídio por execução, então era especificamente esse tipo de assassinato de crianças, essas pessoas deveriam ficar lá no cadafalso, né, que é esse lugar onde elas iam ser executadas por 2 dias, acorrentadas, né, amarradas, e tinha uma placa, né, escrita, uma tabuinha lá explicando qual crime elas tinham cometido, e elas iriam ser chicoteadas, né, e isso depois levados à execução com os olhos vendados. Então, mas na verdade não deu muito certo, as pessoas continuaram sentindo muita pena desses casos que aconteciam, não era assim muito comum de acontecer, mas era comum o suficiente para as pessoas acostumarem a ver esse tipo de coisa. E o rei Gustavo III da Suécia até cogitou substituir a sentença de morte por prisão perpétua para assassinas de crianças, né, especificamente mulheres. Então, simplesmente porque elas recebiam tanta simpatia pelas execuções que a punição não tinha mais o efeito pretendido. Mas as execuções públicas na Suécia continuaram até o ano de 1876, né, que foi feita a última decapitação. Então tá aí, gente. Não tem tanta informação assim sobre esse caso, mas quando eu li ele, eu achei tão curioso e tão triste e tão diferente que aí eu resolvi trazer aqui pra vocês nesse mini episódio, que é meio como um episódio de curiosidade histórica, né? Então fica aí, gente. Se vocês tiverem qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. A gente também ainda precisa do seu apoio para aumentar e conseguir manter o podcast, né? E melhorar nossa produção a cada dia. Então, tem lá no nosso site, milcrimes.com.br, tem todos os canais de apoio que você consegue dar pra gente. E até semana que vem, então, para, espero eu, a última parte do caso do BTK. Tchau, tchau.